Orando com o Santo do Dia, 9 de setembro. Hoje a Igreja celebra São Tomás de Vila Nova, espanhol, nascido em Fuenlana em 1488 e criou-se em Vila Nueva de los Infantes, de onde tomou o seu nome ao entrar na ordem dos agostinianos. Ele é chamado de São Bernardo Espanhol, pela sua teologia sobre Nossa Senhora, sobre o amor divino e sobre a pastoral. São Tomás de Vila Nova. Esse santo precisa ser mais conhecido. Seus pais, Alonso Tomás Garcia e Lúcia Martinez de Castellanos, emulavam nas obras de caridade, socorriam a toda espécie de necessidades e eram conhecidos na região como os Santos Esmoleres. Tomás herdou dos pais essa virtude. Dava a seus coleguinhas mais necessitados tudo o que podia, inclusive suas próprias vestes e calçados. Um dia que os pais não estavam em casa, chegaram 6 pobres pedindo esmola. O menino, não encontrando nada para dar-lhes, foi ao galinheiro e pegou 6 franguinhos, dando a cada um dos pobres um destes. E disse à mãe, se houvesse mais um pobre, ter-lhe dado também a galinha. Seguindo o exemplo da mãe, desde muito cedo, começou a jejuar, não só nos dias prescritos pela Igreja, mas também em outros de sua devoção. Flagelava-se e fazia outra sorte de penitência, como se fosse um adulto. Diz um seu biógrafo que Tomás começou a praticar a mortificação a fim de fazer sentir a sua carne as dores da penitência, mesmo antes que ela fosse suscetível aos prazeres da concupiscência. Seu confessor, o padre Tiago Montiel, depois publicamente que ele guardou a inocência batismal até o túmulo. Estudante modelar na Universidade de Alcalá. Aos 15 anos, os pais enviaram-no à famosa Universidade de Alcalá para cursar humanidades, retórica, filosofia e teologia. Ele o fez com tanto sucesso nos 9 anos de estudos naquela instituição que era aclamado por todo o mundo. Mas sua virtude era ainda mais notável que sua ciência. Apesar do sucesso que obtinha, jamais perdeu sua modéstia e humildade, aceitando os elogios como se não fosse ele que estivesse em foco. De professor de filosofia a frade agostiniano. Voltando para Alcalá, passou a ensinar filosofia na universidade aos 26 anos. Mas outras eram as suas preocupações. Havia muita vinha e ele pensava em consagrar-se inteiramente a Deus, mediante a vida religiosa. Por isso deixou as glórias do mundo pelo hábito agostiniano, fazendo sua profissão solene em 1517. É sintomático que neste mesmo ano, Lutero, ainda frade agostiniano, iniciou sua rebelião contra a Igreja Católica, afixando na porta da capela do príncipe eleitor da Saxônia, na cidade de Wittenberg, suas 95 proposições. Dentro da mesma ordem, outro frade agostiniano, com sua profissão religiosa, iniciaria uma obra restauradora da fé e dos bons costumes, uma autêntica reforma na Espanha.
tarefa completada posteriormente por Frei Tomás, como sendo arcebispo da cidade de Valência. Ordenado sacerdote, algum tempo depois celebrou sua primeira missa no dia de Natal, entrando em êxtase ao cantar o Glória. Ele conservaria para sempre uma terna devoção à divina infância e ao santo sacrifício do altar. Costumava dizer que é péssimo sinal para um sacerdote quando ele é visto celebrar a missa todos os dias, sem se tornar melhor e nem mais piedoso. Não perdia um minuto durante o dia. Podia ser encontrado nos 5 diferentes lugares que consagrou as 5 chagas de Cristo: no altar, no coro, em sua cela, na biblioteca ou na enfermaria, cuidando dos doentes. O santo não podia ver um religioso ocioso e inútil, comparando a um soldado sem armas e exposto ao ataque dos inimigos. Dizia que a ciência é grande erudição, sem a piedade. É como uma espada na mão de uma criança, arma que pode feri-la, pois não tira proveito daqueles dons de ciência para ninguém. Criticava também os religiosos que, sob pretexto de devoção, não se aplicavam suficientemente ao estudo. São Tomás de Vila Nova é comparado ao apóstolo São Paulo e ao profeta Elias. Por quê? Designado à pregação, ele a fazia com tanto empenho que o consideravam outro São Paulo pela profundidade de sua doutrina, ou um outro Elias da nova lei, por causa do zelo que demonstrava em seus sermões. Reformou de tal maneira Salamanca que, segundo voz corrente, a cidade se havia tornado um mosteiro. Muitos jovens renunciaram ao mundo para seguir a Deus. O próprio imperador Carlos V quis ouvi-lo e depois escolheu para seu pregador. E quando Tomás pregava fora do palácio, o rei ia disfarçado para ouvi-lo. O santo não aprovava os pregadores que, para dar mostras de erudição, faziam longos e prolixos sermões. E ele dizia, isso aqui é profundo, hein? É na oração que o homem recebe as luzes que iluminam seu espírito e os ardores que aquecem sua vontade. E é a esses sentimentos que se deve procurar levar a assembleia, o auditório. Ver a importância da oração para aquele que prega, porque é aí que ele é realmente formado, segundo o coração e a vontade de Deus. O santo também falava muito sobre a preguiça e a ociosidade, como inimigos das virtudes. Tomás foi eleito prior de Burgos e Valladolid, e 2 vezes provincial da Andaluzia e uma de Castela. No governo de seus súditos, sua mansidão de coração e o atrativo de sua pessoa constituíam poderosas armas para exercer sua autoridade. Vê que quem tem autoridade não precisa de autoritarismo. É realizada com amor. Nos seus conventos, desejava primeiro que os ofícios divinos fossem celebrados com toda a reverência e atenção possíveis. Em segundo lugar, que os religiosos considerassem a meditação e a leitura espiritual
como coisas invioláveis. Terceiro, que a paz e a união na caridade fraterna fossem guardadas sem nenhuma alteração. E, finalmente, que ninguém fosse dominado pela preguiça ou pelo ódio, vícios que são os maiores inimigos da virtude, a ruína da alma, o sorvedouro da castidade e a fonte de todas as desordens. Isso é tremendo. A ociosidade, a preguiça, leva a todo tipo de pecado. Arcebispo de Valência, por inspiração divina. O rei Carlos V já tentara inutilmente fazer Frei Tomás aceitar a sé de Granada. Vagando a de Valência, o imperador escolheu para o cargo um monge, Jerônimo. Entretanto, seu secretário apresentou-lhe o documento para assinar em nome de Frei Tomás de Vila Nova. O imperador perguntou por que havia o secretário alterado suas ordens. Como, majestade? Eu ouvi claramente que vós dizíeis Frei Tomás de Vila Nova. Entretanto, é fácil reparar, pois é só refazer o documento. Não, respondeu o imperador. O que está escrito permanecerá. Vós fizestes melhor do que eu disse, ou eu disse melhor do que não pensava. É a mão de Deus. Você vê como é incrível? E ele foi então nomeado bispo, escolhido bispo, arcebispo de Valência pela providência de Deus. E ele aceitou por obediência. Tinha ele então 56 anos. Pôs-se a caminho a pé, acompanhado apenas de um frade e 2 criados. Ora, estava havendo uma seca muito grande em Valência, mas a chegada do novo arcebispo ocorreu debaixo de chuva, o que muitos interpretaram como um sinal das bênçãos que deveria trazer sua administração à arquidiocese. Que bênção! Um santo extraordinário, um homem de milagres diários. Conservou como arcebispo seu hábito religioso, que ele mesmo remendava. Olha que simplicidade. Um nobre. O cabido da arquidiocese fez-lhe presente de 4.000 ducados para que comprasse trajes mais condizentes com seu posto. E imediatamente enviou-os ao hospital, agradecendo muito ao cabido e dizendo que o bem que era feito aos doentes, ele o tomava para si. Começou sua administração pela visita pastoral à sua circunscrição eclesiástica, pregando por toda parte, resolvendo litígios, reformando conventos, extirpando os vícios. Promoveu um sínodo para acabar com muitos abusos e reformar o clero. Os cônegos do cabido recalcitraram e apelaram ao Papa, alegando que deste dependiam diretamente. Eles não querem obedecer ao meu sínodo e apelam ao Papa, e eu apelo de sua resistência a nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles escapem, se quiserem, à minha justiça, mas não escaparão da dele. Isso foi suficiente para dobrar o cabido que se submeteu. É verdade? Se eles apelaram ao Papa, pois ele apelou a Cristo, quem está acima? Glória a Deus! São Tomás enfrentou o governador que, intrometendo-se na esfera eclesiástica, quis julgar e condenar 2 clérigos antes que eles comparecessem ante o tribunal eclesiástico. Como o governador não quis voltar atrás, lançou contra eles a censura eclesiástica. O caso foi parar no vice-rei
que teve também que ceder diante da tenacidade do santo bispo. Extraordinária caridade para concluir e os milagres. A caridade de São Tomás era insuperável. Atendia diariamente no palácio a mais de 500 pobres. Não importava a hora do dia ou da noite em que ocorressem pedindo seu auxílio. Frequentemente acompanhava seus atos de caridade com milagres. E a um paralítico que lhe pedia esmola, perguntou se preferia trabalhar e ganhar o sustento com as próprias mãos. Veja que extraordinário. A resposta afirmativa, ele lhe disse: em nome de Jesus crucificado, deixa tuas muletas e anda. No mesmo instante, o pobre começou a andar e agradecer. Que extraordinário! São Tomás de Vila Nova tinha roubos e êxtases em público diante de seus diocesanos, o que contribuía para aumentar a veneração que por ele sentiam. Seus milagres também eram conhecidos por todo o mundo. Entretanto, como ele dizia, nunca temera tanto salvar-se como desde o momento em que se tornou arcebispo. Olha que coisa extraordinária. Como se ele dissesse que se tornar arcebispo era um risco para a sua própria salvação. Isso devido às responsabilidades que lhe cabiam naturalmente. Pelo bem das almas de todos os seus diocesanos, por essa razão aspirava ardentemente a renunciar ao cargo e voltar para a sua cela de religioso. Enfim, quando ele suplicava com lágrimas a Nosso Senhor que o livrasse desse pesado fardo, o crucificado lhe respondeu: tenha ânimo, que no dia do nascimento de minha mãe virás descansar. E no dia 8 de setembro de 1555, foi ele receber o prêmio demasiadamente grande de sua fidelidade. Morreu no dia da Natividade de Nossa Senhora e a festa foi colocada para o dia 9, justamente para não coincidir com um dia tão especial. Por isso hoje a Igreja celebra este homem extraordinário, São Tomás de Vila Nova. São Tomás de Vila Nova, rogai por nós. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja o vídeo, compartilhe e até o próximo.